Aleluia. Eu queria dar uma palavra. Que dia que é hoje? 24. Hoje foi o dia que nasceu o nosso Salvador. Dizem, né? Muitos dizem. Muitos dizem que não foi agora. Dizem que foi janeiro. Dizem que foi fevereiro. Outros dizem que foi abril. E isso na realidade não importa muito, porque 400 anos antes de Jesus nascer, o povo ficou sem ouvir a voz de Deus. Então, se você abrir, por exemplo, em Mateus 1, hoje as nossas Bíblias não tem mais isso. Mas se você abrir em Mateus, onde começa o Novo Testamento, você vai ver que tem uma folha em branco. Uma folha que não está escrito nada. Nas Bíblias antigas era uma folha em branco sozinha. Hoje não, hoje só tem um espaço. Olha aí para o irmão ver. Antes a editora ela colocava uma folha sozinha mesmo em branco, que significava o tempo em que Jesus, como é que está aí? Tem só escrito no Novo Testamento, mas pode ver que lá atrás tem uma partezinha que está em branco, né? Pai do Senhor. Isso significava, nas Bíblias antigas, era uma folha sozinha mesmo. Acabava, ficava uma folha e depois a outra no Novo Testamento. Que era para mostrar o tempo em que Deus ficou sem falar com o povo. 400 anos sem falar com o povo. Até que Deus resolve mudar a história. E quando a gente vê, quando Deus começa a agir novamente, Ele envia o anjo Gabriel, e ele pega Maria. Acredito eu que ela devia estar no quarto, porque fala que o anjo entra onde Maria estava, e para ele falar com ela a sós, ela não estaria na cozinha ou na sala, senão estaria ali com a sua irmã Miriam, ou com seus pais, e o anjo fala salve. E ela olha para o anjo e fala assim, que saudação que é essa, né? Porque o judeu, quando ele encontra com outro judeu, ele fala shalom, shalom Adonai. E ela fica sem entender, e agora vem um temor muito grande. E na hora que ele fala assim, olha, você não temas, porque eu vim da parte de Deus. E eu vim trazer uma mensagem de Deus para você. Você vai dar à luz a um filho, e ele vai ser o salvador do mundo. Mas como isso vai acontecer? Porque eu não tenho relacionamento ainda. Ela era despojada de José, mas ela era virgem. Não, isso aí já está resolvido lá no céu. E ela aceita a proposta. José, quando fica sabendo disso, porque ele vê que a coisa está andando esquisita, ele resolve deixar Maria secretamente. Só que o anjo aparece para ele em sonho e fala, não vai, porque ela está grávida, não é de qualquer um, ela está grávida é do Salvador. Vai lá, filha. Deixar as minhas criancinhas. E José entende a proposta, e José, naquele momento, ele já estava na nova aliança. Uma aliança que Jesus ele veio proporcionar. Vamos abrir aqui em Lucas 9. Nós vamos ler aqui o versículo 18. Que é só para nós entrarmos no que é que Deus tem para nós hoje. Lucas, no capítulo 9. Aleluia. Amém?
Lucas 9:18 diz assim: E aconteceu que, estando ele orando em particular, estava com ele os discípulos e lhes perguntou, dizendo: Que diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias e outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E é nesse texto aqui que eu quero trazer uma palavra. Jesus ele pergunta ali para os seus discípulos, né, para o seu colégio apostólico, e fala: O que vocês pensam que eu sou? O que eles dizem que eu sou? Aí começa: falam que eu sou João Batista, outros falam que eu sou Elias, outros falam que eu sou um dos profetas. Aí Jesus: tá bom, eu sei o que o povo agora está dizendo, eu quero saber vocês. O que vocês dizem que eu sou? E Pedro, tinha que ser Pedro, né? Pedro fala: olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Eu não sei se vocês já repararam, existem 4 evangelhos que falam de Jesus, que fala do nascimento, que fala dessa vida de Jesus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela foi colocada em letras, mas quando a gente estuda, a gente vê também que os números fazem parte da palavra de Deus. Então, por exemplo, se a gente vê o número 7, é o número da totalidade, é o número infinito. Hoje agora eles estão colocando o 8 aí, né, que não tem começo nem fim, mas em 7 dias Deus fez todas as coisas e ali encerrou, né? Pode ver que as igrejas fazem 7 dias de campanha. O número 6 é o número do homem. Jesus ele mandou encher 6 taças. Quem que encheu foi o homem. Jesus ele termina tudo no 6º dia, quando tudo aquilo que foi feito para que o homem usasse no 6º dia. Se a gente for ver o 40, Jesus ficou 40 normalmente fala sobre provação, tentação. Jesus ele fica 40 dias no deserto sendo tentado. O povo fica 40 dias rodando no deserto. 40 anos. 40 anos, desculpa. Ia ser pouquinho demais. Ia ser pouquinho demais, né? Era para ser 40 dias para entrar na terra, mas para cada dia Deus falou: vai ficar 1 ano para cada dia aí de rebeldia. Então quer dizer, ficou 40 anos no deserto. Por que 4? Quando a Bíblia ela foi feita, porque essa nossa Bíblia é uma compilação da Bíblia Romana. A Bíblia Romana tem 73 livros. Desses 73 livros, 7 é o que nós conhecemos de livros apócrifos, que são livros colocados para a gente chegar no mesmo lugar que a nossa Bíblia, mas de maneira contrária. Então nós temos livros lá, por exemplo, de Tobias, que fala para a gente estar orando pelos mortos. Tem livro falando para acender vela para a alma que já morreu. Então os nossos pais na fé, eles pegaram aquela Bíblia, que foi quando Deus para de falar, foi quando Deus não estava mais agindo naquele povo, na igreja. E eles pegam e começam a tirar livros que vai contra a verdadeira fé, aquilo que Deus veio ensinando desde o começo. E eles montam essa Bíblia que nós temos hoje. Agora, por que Deus coloca somente 4 evangelhos? Porque junto com esses 4 evangelhos que foram achados, foram mais de 40 outros evangelhos que estavam juntos. Então nós tínhamos o evangelho de Maria, nós tínhamos o evangelho de Tomé, nós tínhamos o evangelho de Enoque, todos canônicos, todos que relatavam
a história como relatam aqui. Só que Deus, ele coloca somente esses 4 livros para que chegue para nós hoje. Como estudioso, como escritor de artigos, eu colocaria mais livros. Como pastor, esse livro para mim está excelente. Mas por que Deus só coloca 4? Porque 4 é o que significa a totalidade da Terra. Então, por exemplo, a Terra é redonda, mas os estudiosos e a ciência diz que ela tem 4 lados. Eu nunca vi nada redondo com lado, a não ser que seja o lado de dentro e o lado de fora. Mas eles provam isso. A própria Bíblia fala nos 4 cantos da Terra. Como que uma coisa redonda tem canto? E a ciência coloca os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E nós já estamos bem desenvolvidos. E quando a gente vai ao cinema, hoje nós temos cinema até 4D. 2D era cores. O 3D, eles fazem uma imagem ficar mais realista. O 4D, além dessa imagem realista, você começa a sentir aonde você está, quer dizer, a cadeira balança, se tem... você passa, o filme passa numa cachoeira, você sente uns respingos de água, uns negócios esquisitos assim. Quer dizer, são 4 fotos que tiram para mostrar a totalidade de uma mesma imagem. Quer dizer, foi isso que Deus fez aqui com Jesus. Jesus, ele estava andando, e na época era dia de pagar impostos. E Jesus, ele chega com o seu colégio apostólico, estava começo de ministério, e Jesus, ele vem andando, e na época os cobradores de impostos, eles ficavam assim, era tipo uma avenida, eram 200 cobradores. Esses 200 cobradores ficavam 100 de um lado, 100 do outro, todos vestidos com a mesma roupa, todos usando o mesmo quipá, todos de barba, todos ajeitados ali, montavam-se as mesas, né, como se fossem escrivanias, um do lado do outro, e as pessoas vinham e começavam a trazer as suas notas, as notas das empresas, e ali eles eram taxados e cobrava-se o imposto para Roma. Quer dizer, Roma que tomava conta na época de Jesus. Só que quem cobrava esses impostos não era romano, era o próprio judeu. Então quer dizer, era judeu trabalhando para Roma e Roma recebendo aqueles impostos. Era o que nós chamamos de publicanos. Jesus, ele chega ali com o seu colégio apostólico, que estava ali começando. Junto com cada cobrador de imposto, havia um soldado que estava armado porque tinha que proteger. Ninguém conhecia quem eram esses publicanos, ninguém sabia quem eram eles, ninguém sabia o nome deles. Todo mundo igualzinho, todo mundo vestido igual uma firma. Todo mundo vestido igual, mesma barba, mesmo quipá, tudo prontinho. E Jesus, ele chega ali para pagar o seu imposto com a sua firma aberta, porque Jesus era carpinteiro, ele pagava tributo, e ele chegou ali e falou, não vou em qualquer um não, porque alguém aqui é especial. E quando Jesus chega, ele entrega a notinha lá da carpintaria, os homens normalmente pegavam para não ser muito visto e ser reconhecido, ele simplesmente fazia ali, calculava, né, jogava lá na calculadora, digitava lá, saiu o valor do imposto, recebia, dava a nota carimbada, Receita Federal, está pago, está livre de problema. Só que Jesus, na hora que ele pega a notinha dele, Jesus fala, Levi, vem e me segue. Larga tudo isso aí e me segue. Só que ninguém sabia, Levi na hora ele toma um susto. Porque a partir do momento em que o nome agora dele foi revelado, agora todo mundo sabe quem era aquele cobrador. Então isso era um problema muito grande.
Se vocês notarem a história de Zaqueu, muita gente fala assim, porque Zaqueu queria ver Jesus, aí ele subiu na árvore e ali ficou à vista de Jesus. Não, ele não ficou à vista de Jesus. Zaqueu era rico. Se ele quisesse, ele podia ter parado na primeira casa lá e falar, abre essa casa aqui. Não vou abrir não. Então tá, eu pago 3 vezes o valor dela para me subir lá na sacada e ver Jesus lá de cima. Era muito fácil para ele. Ele era um pequenininho, para não ser visto, ele subiu na árvore porque ele queria ver Jesus. Só que Jesus, quando chega debaixo da árvore, Jesus fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ter com você na sua casa. Só que se vocês analisarem o texto, Zaqueu desce, e agora o nome de Zaqueu é revelado, porque são os únicos publicanos que nós sabemos os nomes, é Zaqueu e Levi. Tem algum outro que foi revelado nome? Porque eles não tinham, era segredo. Era igual a gente de FBI, chegava lá, cobrava imposto, sumia, ninguém sabia quem era. Estava ali só para cobrar. E olha só, Zaqueu, na hora que ele desce, o que Zaqueu começa a falar? Tudo que eu peguei, eu vou devolver em dobro. Por quê? Porque agora todo mundo sabia quem era Zaqueu, quem era aquele cobrador de impostos. Pronto, agora todo mundo já sabe. Já sei onde você mora, já sei quem é. Esse aí que é o tal do Zaqueu que fala que cobra mais, né? Porque Jesus acabou de revelar o nome dele. Então Zaqueu, na hora que ele desce, ele já dá um ensinamento. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a nossa vida começa a mudar. E a primeira coisa que esse encontro com Jesus faz é trazer arrependimento. Jesus, ele chega, chama Levi e fala, Levi, vem comigo. Soldado pronto, porque estava ali para proteger a vida daquele cobrador. Levi se levanta, ele larga tudo, porque ele tinha uma carreira. Imagina uma pessoa que trabalha aí na Justiça Federal, mexe aí com o tesouro, né? Alguém vai largar aquilo ali por causa de Deus? Uma carreira promissora, podendo chegar em algum lugar? Pois foi isso que Levi fez. Levi sai, larga tudo, larga aquela banca ali e começa a seguir a Jesus. Se você começar a ver o livro de Mateus, Mateus, você vai ver que Levi, ele trata Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele fala, esse aqui é o homem mesmo que veio para mudar a história. Ele é o rei que veio para nos transformar. Ele veio porque na hora que você tromba com ele, algo muda na sua vida. E Levi, ele começa a tratar de Jesus assim, esse aqui é o rei, mas não é qualquer rei não. Não é igual a Herodes, não é igual a esse povo não. Esse aqui é rei. Esse é o nosso rei, é um rei vivo, é um rei que muda. Quando a gente vai para o livro de Marcos, Marcos não foi seguidor de Jesus. Marcos era um garoto de 17 anos. E se você ler o livro de Marcos, você vai ver que o livro de Marcos é um livro que dá até desgosto de ler. Porque não tem nada, não tem experiência, falta detalhes, aquela coisa toda. Marcos, ele teve um início da sua fé cristã um pouco conturbada, porque ele foi ser moço de Paulo. Só que Paulo teve um problema lá, quando passou pelo perrengue, foi procurar Marcos, cadê Marcos? Deu no pé. Aí na hora que Paulo encontrou com Marcos, Paulo acabou com a raça de Marcos e mandou ele embora. Eu não quero, você não vai ficar aqui na escola. Some daqui. E Marcos foi embora. Só que Pedro tinha uma rixazinha com Paulo. Pedro tinha lá os atritozinhos. E Pedro vai e pega Marcos. Aí Marcos passa a ser moço de Pedro. Porque Pedro, tudo que Paulo fazia e Paulo rejeitava, Pedro vinha e mostrava, tem jeito. Isso tem jeito sim. Às vezes você pensa que fulano não gosta de mim, porque está difícil, não, tem jeito sim. E Pedro começa a ensinar para Marcos essas coisas. Pedro era um cara muito atirado, era um cara para frente, pode ver que todo mundo falando, como nós lemos no texto aí.
Quem que o pessoal diz que eu sou? Uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias. Um dos profetas aí, né? Tem Jeremias. Tá, e vocês? Quem que responde? Pedro. Ele falou, não, tu és Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro, na hora que Jesus veio andando sobre as águas, quem que foi o atrevido? Jesus? É você aí que eu não estou vendo. No meio daquele negócio todo aqui, não está dando para entender, mas é você, conhece a sua voz, é você mesmo? Então fazer eu ir aí. Por que os outros não fizeram? Mas Pedro desce nas águas. Pastor, mas afundou. Mas foi o único que recebeu a mão. Tem que ter coragem de... Porque aquele que é atrevido, ele faz o que ninguém faz. Aquele que é para frente, ele recebe de Deus o que ninguém recebe. Pedro desce ali e afundou. Não tem problema não. Porque as circunstâncias da vida fazem isso. Mas o atrevido, ele tem uma mão que estende e levanta ele. O atrevido, na hora que ele afunda na água, porque o mar está revolto, as tempestades estão fortes, as tribulações vêm, mas a mão de Cristo está ali. Cadê a mão de Cristo no barco? Pedro, o atrevido, na hora que Jesus ele começa a ser preso ali, que ele foi traído por Judas, Pedro, ele puxa da espada e uau! Ele era tão bom de espada que arrancou foi a orelha do homem. Eu acredito que ele deve ter tentado acertar o coração ou o pescoço, alguma coisa assim, mas ele era tão ruim porque o homem era pescador. Ele sabia cortar peixe, limpar peixe, costurar coisa, ele não sabia lutar. Deu uma espadada no servo do sumo sacerdote, porque muita gente fala que é soldado, né? Não tem nada de soldado. Se você ler a Bíblia, vai ficando de para casa aí. Se você ler a Bíblia, você vai ver o servo do sumo sacerdote. Em João ainda dá o nome do servo, que era Malco. Ali ele toma uma espadada e pega na orelha. Só que todo servo, ele quer ser igual o Senhor. Quando você está trabalhando numa firma, você não quer, vou aprender esse negócio aqui que eu gostei, que eu vou chegar lá. Não é? Se você começar a andar comigo para tudo quanto é lado, você vai começar a tomar gosto pela coisa. Poxa, eu queria ser pastor. Legal esse negócio de pastor. É assim que funciona. E o servo do sacerdote, ele quer um dia ser sacerdote. Só que a palavra lá, a lei diz que o sacerdote ele não pode ter defeito. Ele tem que ter as pernas, tudo direitinho, os braços, todos os dedos, os dentes. Não pode ter um olho vazado ou cego de olho, não. Os dois tem que funcionar, tem que ter as duas orelhas. Tudo. Quando Jesus viu que a orelha daquele homem caiu, Jesus pega a orelha e põe no lugar, Jesus não estava consertando a orelha. Jesus não estava restituindo o corpo daquele homem. Jesus ele estava restituindo um sonho, um objetivo. Aquilo que a pessoa tinha traçado era o desejo do coração dela, de estar principalmente servindo ao Senhor. Ele falou, peraí, eu vou te devolver isso aí que você perdeu. O livro de Marcos, ele vem falando de um Deus que liberta, um Deus que traz restituição, independente da situação. E ele vem mostrando principalmente através de Pedro. Porque Pedro andou nas águas, ninguém andou. Pedro corta a orelha do homem e Jesus restitui a orelha. Pedro negou Jesus. Quando os discípulos recebem a notícia, Pedro, quando estava contando e Marcos escrevendo, Pedro estava na cadeia e ditando para Marcos. Só que Pedro, na hora que ele vai contando a história, e se você ler no livro de Marcos, é o único livro que está escrito isso. Jesus ele ressuscita. As mulheres dão logo a notícia. Depois Jesus encontra e fala, avisa os meus discípulos e a Pedro. Na hora que a notícia chega lá, olha, Jesus pediu para avisar que ele vai vir encontrar com vocês. Ouviu Pedro? Porque na hora que a notícia de Jesus chegou, Jesus está vivo, todo mundo ficou, não, Jesus, Pedro estava em depressão.
porque ele havia negado Jesus. Pedro estava quieto porque, Jesus, não é para mim. Porque Jesus morreu e eu falei que eu morria com ele, e Jesus, como é que você se sentiria? Traidor. Traidor. Só que Jesus, ele vira e fala assim, avisa lá para eles, e a Pedro, que eu estou indo ao teu encontro. Jesus, ele mostra, através do livro de Marcos, que independente da sua situação, independente de como você pode ter vivido esse tempo, independente de como que foi seus dias para trás, independente das suas falhas, olha, eu estou indo ter com você. O livro de Lucas. Lucas também não foi seguidor de Jesus. Lucas, ele foi moço de Paulo. Lucas era um médico, formado lá no Egito. E Lucas um dia foi chamado, nós estamos precisando de um médico, nós estamos precisando de um médico, tem um homem ali que está precisando, está ruim, tentaram matar ele, está lá meio em coma, então não, vamos lá resolver isso. E Lucas chega lá e tinha um nanico lá, 1,5 metro, perna torta, meio zarou e careca, deitado lá na cama, todo estrupiado. E Lucas começa a cuidar daquele homem. À medida que aquele homem vai voltando a si, ele vai melhorando, e vai chegando e começa a falar, ele começa a pregar para Lucas. E Lucas, como todo médico, gosta de estudar, gosta de entender das coisas, e principalmente juntar a medicina com a história. Lucas começa a buscar, e Paulo vai melhorando, e Lucas fala, olha, vamos fazer o seguinte, eu não preciso trabalhar, eu sou rico, sou de família rica. Então vamos fazer o seguinte, você é o cara da história, você é o cara que faz acontecer, e eu vou ser seu médico particular, eu vou andar com você. Lucas achava Paulo muito interessante, que na época Lucas conheceu ele como Saulo, mas ele era Saulo de Tarsis, né? Saul de Tarside, mas era o Paulo que já era conhecido na igreja mãe, a igreja de Jerusalém. E Paulo ali começa a mostrar, e Lucas acha interessante como um homem, doutor na lei 2 vezes, porque era doutor sacerdote e doutor advogado. Como um homem tão instruído, um homem tão influente no Estado, havia abandonado tudo por um Deus. Um homem agora que fazia tendas, costurava tendas, a ponto de quase morrer. E Lucas achou muito interessante aquilo tudo. E se você começar a ler aí Lucas no capítulo 1, Lucas é um historiador, ele começa por causa de alguém, e esse alguém Teófilo, ele começa a escrever os livros. Mas ele recebe toda a instrução de Paulo e ele vai averiguando tudo aquilo que Paulo vai falando para ele. Se você analisar, se você fizer uma leitura do livro de Lucas, você vai ver que o livro de Lucas é um livro muito completo, principalmente por causa da medicina. Paulo um dia estava pregando no 3º andar de uma casa, e como sempre tem um jovem no meio, um jovem sentado na janela. O nome desse jovem, Eutico. Sentado na janela no 3º andar. Paulo pregando, e está pregando, e está pregando. Não é pregação de meia hora, não. Paulo estava pregando, é o dia inteiro, está pregando, e está pregando. E o jovem sentado, meia-noite esse homem cai, esse menino cai lá de cima. Quando cai, acontece alguma coisa, e alguma coisa grave, o que a gente fala agora? Conhece algum médico? Tem que ligar para a ambulância? Na época não tinha ambulância, na época não tinha resgate, não tinha SAMU, não tinha nada. Então precisamos do médico, o moço caiu lá de cima, o menino caiu lá de cima. E Lucas desce. Lucas chega lá embaixo e já dá o diagnóstico. Morreu. Aí passa um pouquinho e vem o nanico das pernas tortas, Paulo, né?
Aí chega lá, o que aconteceu aí? Ih, rapaz, morreu, Paulo. Quem falou que morreu? Ué, eu que sou médico. Não, mas esse menino não morreu não. Morreu, Paulo. Se eu fosse você, eu ia até embora. Porque você, sem acontecer isso, o povo quer te matar. Imagina que todo mundo ficar sabendo que o menino caiu lá de cima, você não para de pregar. Aí Paulo fala assim, tá, mas quem que falou que ele morreu? Eu falei, eu que sou médico. Eu falei, ainda bem que eu não ando com um médico só, eu preciso andar com dois. E Paulo fala com aquele menino, levanta. Lucas, naquela hora, Lucas entende quem é realmente Deus. E fala, existe mesmo um Deus agora que embaralhou a medicina. Um Deus que realmente você dá um diagnóstico, nós que somos entendidos de toda a ciência humana, existe um Deus que passa por cima dessa ciência e faz uma coisa que não pode acontecer. É onde Lucas se converte e agora ele larga de ser simplesmente um médico do homem e começa a servir a Deus. Aí agora ele quer conhecer face a face de quem é esse Jesus que Paulo fala. De quem é esse Jesus mesmo que faz milagres e prodígios. Então nós temos um livro bacana, um livro experiente de um médico que escreveu para mostrar a diferença que Mateus diz que Jesus é rei, que existe uma diferença do livro de Marcos, onde Jesus é um amigo e ele sempre vai estar com você independente de qualquer coisa, mas Lucas ele vem mostrar que existe um Jesus que muda a história, que muda o impossível, que faz uma coisa que ninguém mais dá valor, que não, olha, não tem jeito mais, mas para Jesus tem. Aí nós temos o quarto livro, que é o livro de João. E João, ele começa, abre aí João 1. O livro de João é o livro que mais me encanta. De todos esses três, é o livro que mais mexe em mim. Porque João, a gente sabe que ele tinha aquela sociedade com Pedro e Tiago. Todos eram pescadores. Só que João, ele era um homem à parte. João era aquele homem que sentava do lado de Jesus. Era aquele homem que reclinava o pescoço e punha sua cabeça no peito de Jesus. No dia que Jesus foi traído, na noite em que ele foi traído, Jesus fala para todos: um de vocês vão me trair. A gente não percebe muito, mas na nossa leitura, é uma leitura assim tão corriqueira, tão passada rápido, lendo, e a gente não vai se atendo aos detalhes. Quando Jesus fala, um dos que estão aqui, um de vocês vão me trair, Jesus não fala aquele que eu der um bocado de pão e que vai pegar, e Judas vai lá e pega o pão. Porque eu duvido que se eu falasse aqui, ó, um de vocês vai me trair, é quem eu vou dar esse óculos. E eu pegar, por exemplo, aqui, esticar para a Luana, eu duvido que pega o óculos. Duvido. Você vai pegar? Eu sei que vai me trair? Duvido que pega. Ela pegou aqui porque foi incondicional, entendeu? Porque eu falei, pega o óculos, sem pensar. Mas se eu falar aqui, quem vai me trair aqui é a Luana, porque eu vou dar o óculos para ela, eu duvido que ela estende a mão. Você estenderia? Alguém aqui estenderia? Adilson? Se eu falasse, eu sei que vai pegar o óculos, você vai me trair. Eu posso pegar depois, mas agora não. Não é assim? Na cara de todo mundo, tá doido? Não é assim que nós vamos pensar? Ainda mais sendo traidor, né? Ainda mais. Traidor, ele nunca deixa de se aparecer. Ele nunca quer aparecer, ele quer fazer o negócio na trairagem. Isso já é o negócio é o quê? Pelas costas, ninguém vai ver.
Então, quando Jesus ele fala, um de vocês que estão aqui vai me trair. João era aquele homem que deitava em Jesus. Era aquele homem que tinha aquela intimidade, aquele amor por Jesus. E naquela hora, Jesus estava com João aqui, no peito. João, eu tenho certeza que João sentia os batimentos de Jesus. Porque vem cá, se eu estiver aqui e alguém encostado aqui no meu peito e eu falar aqui, olha Senhor, gente, eu sei que algum de vocês vão me trair. Quem estiver encostado aqui vai sentir que meu coração não está tum, normal. Não é assim? Adrenalina não está? E na hora que Jesus fala, aquele que eu der um bocado de pão, Jesus está falando isso para João. João é aquele que escuta da voz, da boca do próprio Jesus, quem é que ia traí-lo. E Jesus dá a dica, na hora que eu esticar a mão, que eu der um pedaço de pão, o traidor vai pegar esse pão. E Jesus estica a mão e entrega para Judas. O único que sabia quem era o traidor agora era João. E Jesus, depois que entrega o pão, e fala assim, vai lá Judas, faz o que você tem que fazer. O clima estava esquisito, porque Jesus apontou alguém como traidor, mas Jesus não disse quem. O único que sabia era João. E João, ele começa escrevendo o livro desse jeito, olha. Todos abriram aí no capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Olha o versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João não tratava Jesus como rei. João não tratava Jesus como um grande amigo, mesmo sabendo que ele era seu amigo do peito. João não tratava Jesus como um homem que simplesmente podia mudar a história, fazer do impossível possível. João, ele veio com uma outra revelação, porque ele sentia o coração de Jesus, e ele fala, Jesus, ele era, é e sempre será Deus. Jesus, ele veio aqui, é porque ele, Deus, falou assim, vou sair do meu trono e vou lá embaixo para mudar uma história. Então João, ele começa falando, olha, Deus, ele saiu de lá. Só que antes de sair de lá, ele fez tudo. A gente trata Jesus como filho de Deus? Não. Isso é só para separar o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só que João, ele vem com uma outra visão de reino. E ele fala aqui, ó, o verbo. Sabe o que é verbo? É uma ação. Não é? Faz alguma coisa sem verbo. Alguém consegue? Monta uma frase aí sem verbo. Alguém consegue? Olha, tem muito tempo que eu tento fazer isso e até hoje eu não consegui. Tudo precisa de uma ação. Jesus é essa ação. E João mostra, olha, ele estava lá com Deus. Ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então quer dizer, Ele é o autor de todas as coisas. Sem Ele nós não estaríamos aqui. Sem Ele eu não ia reclinar minha cabeça no peito dele. Sem Ele eu não ia respirar. Nós não íamos existir. Sem Ele, sem Jesus ter nascido, não ia resultar em nós hoje aqui e futuramente a gente estar na presença dele, dos anjos, louvando ao Senhor.
sem Ele, nada do que é feito, nada, não existe nada, absolutamente nada, teria sido feito. E ele fala, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí quando Jesus ele veio, e Jesus ele nasce, independente de qual época que foi, independente do que aconteceu, quando ele nasce, aqueles que o receberam, começou a entender que ele foi rei, que ele é amigo, que ele faz prodígios, milagres, e que ele é Deus. E quando nós recebemos, ele faz-nos, porque até então nós somos criaturas. Aí ele nos dá o poder de sermos transformados, mudados, agora para filhos de Deus. E é isso que nós estamos celebrando hoje. A morte de Jesus, nos salvou. Mas só para quem o aceitou. A morte de Jesus selou aquilo em que ele fez essa trajetória dele. Aquilo em que ele trabalhou nos corações até o dia que seu sangue foi derramado. E é o que ele faz até hoje. E é por isso que nós comemoramos o Natal, sim. É por isso que nós celebramos, sim, o nascimento de Cristo. Porque o nascimento dele em si não fez nada por nós. Mas ali nasceu o libertador. Ali nasceu o Salvador. Foi onde a nossa história ela começou a ser escrita de uma nova forma. Porque até então, como eu disse, 400 anos Deus não falava mais com o povo. Deus não mostrava a sua voz mais ao povo. Deus não mostrava a sua face mais ao povo. E hoje nós celebramos esse nascimento. Não é hoje o dia. Não é hoje, com certeza. Porque agora é... A gente entrando na história assim um pouco... Agora é verão, é inverno. Então é muito frio. E quando Jesus nasce, os anjos aparecem e falam com os pastores que estavam naquela comarca. O que é comarca? É o bairro ali, próximo, né? Então, a igreja está em qual comarca? Do Santo André. Então os pastores dessa comarca, então quer dizer, pastores no Santo André, apareceu um anjo falando com ele, tem uma notícia boa, nasceu o Salvador. E logo após falar, os anjos apareceram e começaram a louvar ao Senhor. E os pastores estavam pastoreando as suas ovelhas, o seu rebanho. E isso eles não faziam no frio. Então, elas ficavam guardadinhas, eles protegiam as ovelhas. E não foi no final do ano. Então, por isso que existe uma confusão aí. Muita gente briga, não é, porque não sei o que. É o primeiro semestre que a gente sabe, que é onde faz o calor. Mas como foi um dia estipulado pelo cristianismo, né? Tem gente que comemora lá janeiro, igual eu falei, janeiro, fevereiro, abril, tem gente que comemora assim. Mas nós aqui temos aí o costume de ser dezembro, dia 25 de dezembro. Então é isso que nós celebramos hoje. O Deus que se fez carne, o Verbo que se fez carne, veio habitar no meio de nós, passou por isso tudo aí que nós passamos, morreu e nos deu autoridade para pisar em serpente. Se você comer alguma coisa estragada, você não vai passar mal, pela autoridade que Jesus nos deu, através do seu sangue na cruz. Amém? O inferno tem que bater em retirada, porque Ele te deu autoridade. Amém? Então vamos orar? Senhor, muito obrigado. Que o
o Senhor enviou para mim, para cada um de nós, Jesus Cristo. Um amigo, um libertador, um salvador, o Rei dos Reis, o Verbo que se fez carne, veio habitar no meio de nós, passar por tudo isso que nós passamos hoje, tanto espiritualmente como materialmente, sofreu por cada um, sentiu na própria pele o que nós sentimos hoje, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para que hoje nós pudéssemos romper, sabendo que Jesus venceu por nós. Ele disse que nós teríamos aflições, mas que como Ele venceu, nós venceríamos também. E é por isso que nós louvamos, é por isso que nós rendemos graça, é por isso, Pai, que nós te louvamos pelo teu grande amor, por ter mudado a nossa história, ter nos transformado em teus filhos. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então olha para o seu irmão, dê a ele Feliz Natal. Está um pouquinho cedo, mas o culto é de manhã, né? Então, um Feliz Natal com Jesus. Papai Noel não faz parte desse Natal. As renas não fazem parte desse Natal. Eles não fizeram nada por nós. Jesus é o nosso Natal. Foi Ele que morreu por cada um de nós. Amém? Então, se alguém perguntar para vocês, vocês comemoram? Eu comemoro. Gosto muito de Natal. Fico feliz com o Natal. Existe